Você já olhou para a queda de alguém e, mesmo em silêncio, pensou: bem feito? Talvez não tenha sido em voz alta. Talvez tenha sido apenas um comentário rápido, uma ironia, um sorriso disfarçado. Mas palavras, ditas ou pensadas, carregam peso espiritual. E a Bíblia nos alerta repetidas vezes sobre o perigo de falar do fracasso alheio como se fosse merecido. Vivemos em um tempo em que o erro do outro vira entretenimento, e a dor alheia é tratada como lição pública. No nosso nicho de reflexões bíblicas, histórias de fé e consequências espirituais, isso não é apenas um comportamento social, é um alerta direto do céu. O livro de Provérbios nos ensina que a língua tem poder, que a boca pode construir ou destruir, e que zombar do caído revela mais sobre o coração de quem fala do que sobre quem caiu. Essa história começa com um homem rico, respeitado, admirado. Alguém que parecia ter tudo sob controle. Do outro lado, um vizinho que perdeu tudo: bens, dignidade, status. O tipo de situação que desperta julgamentos rápidos. E foi exatamente aí que as palavras precipitadas entraram em cena. Frases ditas sem temor, risadas que pareciam inofensivas, comentários que soavam verdadeiros, mas carregavam desprezo. O que esse homem não sabia é que, segundo Provérbios, quem se alegra com a desgraça alheia não ficará impune, e que Deus observa não apenas os atos, mas também as palavras. Essa não é apenas uma história sobre riqueza e pobreza. É sobre orgulho, soberba e o perigo de se colocar acima do outro. É sobre como a boca revela o coração e como, muitas vezes, aquilo que lançamos em forma de palavras retorna de maneira inesperada. A Bíblia não romantiza a queda de ninguém. Pelo contrário, ela adverte. Cuidado com o que você diz quando alguém está no chão, porque amanhã pode ser você quem precise de misericórdia. Talvez você já tenha sido o que caiu. Talvez já tenha sido o que julgou. Ou talvez esteja no meio do caminho, tentando entender por que certas perdas acontecem. Essa narrativa não vem para acusar, mas para despertar. Para nos lembrar que o fracasso não define uma pessoa, e que tratar a dor do outro com desprezo é abrir portas espirituais que ninguém vê no início. Enquanto você ouve essa história, permita que ela fale com você de forma pessoal. Porque, em algum ponto, todos nós já estivemos em um desses lugares. E as palavras que escolhemos nesses momentos revelam quem realmente somos diante de Deus. Se essa mensagem já começou a tocar algo aí dentro, eu te convido a deixar seu like. Porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Comente aqui se você já presenciou ou viveu algo parecido, mesmo que nunca tenha falado sobre isso. E se você sente que essas reflexões bíblicas fortalecem sua fé e sua consciência espiritual, se inscreva no canal para continuar caminhando conosco. O que vem a seguir nessa história vai mostrar como uma única queda pode virar um espelho, e como as palavras que lançamos hoje podem definir quem estará ao nosso lado amanhã. Havia naquela cidade um homem chamado Abner, conhecido por todos como alguém próspero, influente e respeitado. Seus negócios iam bem, suas terras eram férteis, sua casa chamava a atenção à distância. Abner gostava de ser visto como exemplo de sucesso, alguém que deu certo na vida. E aos poucos, sem perceber, começou a acreditar que tudo o que tinha era prova de que Deus aprovava cada uma de suas atitudes. É assim que o orgulho costuma entrar, silencioso, bem vestido, parecendo gratidão, mas carregando julgamento por dentro. Do outro lado da rua morava Joel, seu vizinho de muitos anos. Um homem simples, trabalhador, conhecido por sua honestidade. Mas uma sequência de perdas inesperadas mudou tudo. Uma colheita fracassada, uma dívida que cresceu rápido demais, um negócio que não deu retorno. Em pouco tempo, Joel passou de alguém respeitado a alguém evitado. A casa, antes bem cuidada, começou a se deteriorar. O olhar ficou mais cansado e a vergonha passou a acompanhá-lo nos passos. Abner observava tudo de longe. No início, apenas comentava em casa. Depois, começou a falar com amigos. E, quando percebeu, já zombava abertamente.
Quem manda não saber administrar, dizia. Isso é consequência das próprias escolhas, repetia, como se fosse um provérbio moderno. As palavras saíam com facilidade, carregadas de ironia, sem nenhum peso aparente. Para Abner, aquilo era apenas sinceridade. Mas a Bíblia nos ensina que nem toda a verdade dita sem amor vem de Deus. Cada vez que Joel passava cabisbaixo pela rua, Abner fazia questão de soltar um comentário. Às vezes em tom de brincadeira, às vezes com falsa piedade. Eu avisei. Quem não aprende sofre. Deus corrige quem erra. Palavras precipitadas, lançadas sem temor, como se o fracasso alheio fosse uma confirmação da própria superioridade. E talvez você reconheça isso, porque é algo muito humano. Quando estamos em pé, tendemos a olhar de cima para quem caiu. O mais perigoso é que Abner não se via como alguém cruel. Pelo contrário, ele se achava justo. Achava que estava apenas dizendo o óbvio. Mas Provérbios nos alerta que há palavras que parecem corretas aos nossos olhos, mas ferem profundamente o espírito. E quando zombamos do fracasso de alguém, não estamos apenas ferindo pessoas, estamos afrontando princípios espirituais que regem a vida. Joel ouvia. Cada palavra, cada riso disfarçado, cada comentário atravessado. E mesmo sem responder, aquilo ia se acumulando como um peso invisível. O silêncio dele não era concordância, era sobrevivência. Enquanto isso, Abner seguia sua vida confortável, sem imaginar que o mesmo chão que sustenta também pode ceder. Porque quando falamos do fracasso alheio como se fosse merecido, esquecemos de uma verdade simples. Ninguém está imune à mudança das circunstâncias. Essa história não começa com uma grande tragédia. Ela começa com pequenas palavras, frases soltas, julgamentos rápidos, comentários que não pareciam graves. É assim que Provérbios descreve o poder da língua. Algo pequeno, mas capaz de direcionar destinos inteiros. E enquanto Abner fortalecia sua imagem pública com palavras duras, algo invisível já estava sendo construído nos bastidores da vida dele. Talvez, enquanto você escuta isso, alguma frase venha à sua mente. Algo que você já disse. Ou algo que ouviu. Se quiser, no final deste trecho, você pode comentar apenas uma palavra. Atenção. Não para os outros, mas para si mesmo. Porque o que vem a seguir mostra como a vida, às vezes, responde exatamente no idioma que usamos para falar dos outros. Com o passar dos meses, a distância entre Abner e Joel deixou de ser apenas material e passou a ser espiritual. Enquanto um acumulava bens, o outro acumulava silêncio. E silêncio, quando não é escolha, costuma ser ferida. Joel evitava sair de casa nos horários em que sabia que encontraria o vizinho. Não porque tivesse medo, mas porque cada encontro trazia consigo mais uma frase atravessada, mais um olhar carregado de julgamento, mais uma palavra lançada sem misericórdia. Abner, por sua vez, sentia-se cada vez mais confortável no papel de quem avisou. As palavras precipitadas começaram a ganhar plateia. Amigos riam, concordavam, repetiam. O fracasso de Joel virou assunto recorrente, quase um exemplo público do que não se deve ser. E é aqui que Provérbios se torna tão atual, porque nos lembra que a língua não apenas expressa o coração, ela o molda. Quanto mais Abner falava, mais duro se tornava. Quanto mais comentava, menos sensível ficava. Em certo momento, ele já não falava apenas de Joel. Falava sobre ele. Criava narrativas, suposições, conclusões. Sempre foi fraco. Nunca teve visão. Era questão de tempo. Palavras que pareciam análises, mas eram julgamentos disfarçados. E o mais sutil de tudo. Abner começou a se sentir seguro demais. Seguro financeiramente, seguro emocionalmente, seguro espiritualmente. Como se estivesse imune à queda por nunca ter tropeçado. Ainda. Joel, mesmo ferido, continuava fiel aos seus princípios. Trabalhava quando aparecia alguma oportunidade, aceitava ajuda quando não havia alternativa, orava em silêncio quando as forças faltavam. Não havia revolta em suas palavras porque quase não havia palavras. Havia dor, sim, mas também havia algo que Abner não enxergava: humildade. E Provérbios deixa claro que Deus observa com atenção os humildes.
enquanto resiste aos soberbos, mesmo quando eles parecem prosperar. O tempo passou, e algo começou a mudar no cenário que parecia tão estável. Pequenos sinais, quase imperceptíveis. Um negócio de Abner que demorou mais para dar retorno. Um parceiro que começou a se afastar. Uma colheita que não foi tão farta quanto antes. Nada alarmante. Nada que justificasse preocupação. Pelo menos, não ainda. Abner continuava confiante, repetindo para si mesmo que aquilo fazia parte do jogo. Mas, curiosamente, quanto mais as coisas oscilavam, mais duras ficavam suas palavras sobre Joel, como se atacar o outro fosse uma forma inconsciente de se proteger do próprio medo. E é assim que muitos de nós agimos, mesmo sem perceber. Quando o chão começa a tremer, a boca tenta se firmar em julgamentos. Quando a insegurança aparece, projetamos no outro a ideia de merecimento. Se ele caiu, foi porque fez algo errado, pensamos. Mas Provérbios nos alerta que quem zomba do pobre afronta o Criador. E não há blindagem espiritual contra a soberba, por mais confortável que ela pareça no início. Abner ainda não sabia, mas suas palavras estavam criando um contraste perigoso. De um lado, ele, falando demais. Do outro, Joel, quase sem voz. De um lado, autoconfiança. Do outro, dependência de Deus. E quando essas duas posturas se encontram no tempo certo, algo sempre acontece. Porque a vida não responde apenas às ações. Ela responde à postura do coração, revelada pela boca. Talvez você já tenha percebido isso na sua própria caminhada. Às vezes, não é o erro que nos expõe, mas o modo como falamos do erro alheio. Se alguma frase dessa parte da história ecoou aí dentro, você pode comentar ao final apenas: vigiar. Não como acusação, mas como escolha consciente. Porque o que ainda vai acontecer com Abner e Joel mostra que nenhuma palavra cai no vazio e que o amanhã costuma cobrar exatamente o tom que usamos ontem. O que Abner não percebia é que a prosperidade tem um efeito curioso sobre o coração. Quando tudo vai bem por muito tempo, a vigilância diminui. Ele começou a tratar pequenas perdas como meros ajustes, atrasos como coincidências, avisos como exagero. Afinal, sempre deu certo antes. Sempre voltou ao normal. E enquanto isso, sua boca continuava ativa, comentando, comparando, reforçando a ideia de que Joel estava exatamente onde merecia estar. Mas algo começou a incomodar Abner de forma silenciosa. Não era medo, era irritação. A presença de Joel, mesmo discreta, passou a causar incômodo. Não porque Joel falasse algo, ele quase nunca falava, mas porque sua postura contrariava a narrativa criada. Mesmo falido, Joel não reclamava em público. Mesmo humilhado, não respondia. Mesmo ajudado por poucos, não se tornava amargo. Aquilo confundia Abner, porque no fundo ele esperava revolta, justificativas, talvez até ódio. Mas o que via era resignação e fé silenciosa. E é curioso como o silêncio do outro pode ser mais confrontador do que 1000 palavras. Abner começou a falar ainda mais, como se precisasse preencher aquele vazio, em reuniões, em rodas de conversa, até dentro de casa. Se fosse eu, não teria chegado a esse ponto, dizia. Tem gente que nasceu para perder. Frases duras, ditas com naturalidade, como quem comenta o clima, e cada palavra reforçava uma muralha invisível entre ele e qualquer possibilidade de compaixão. Enquanto isso, a vida de Joel seguia por caminhos estreitos. Havia dias em que ele não sabia como pagaria a próxima refeição. Havia noites em que o peso da vergonha quase o fazia desistir. Mas, ainda assim, algo o sustentava. Não era esperança no dinheiro, nem expectativa nas pessoas. Era a confiança de que Deus vê o que ninguém vê. E essa confiança, silenciosa e invisível, estava sendo construída justamente nos dias em que Abner mais se sentia acima de tudo. O contraste entre os dois começou a se tornar mais nítido. Um falava demais porque se sentia seguro. O outro falava pouco porque sabia que dependia. Um julgava porque estava em pé. O outro permanecia humilde porque tinha caído. E é nesse ponto da história que muitos se identificam, mesmo sem admitir. Porque todos nós já estivemos em algum desses lugares. Já fomos Abner, comentando o erro alheio com certa superioridade.
Ou já fomos Joel, ouvindo coisas que não merecíamos enquanto tentávamos apenas sobreviver. Abner ainda não tinha perdido tudo. Não havia uma grande queda, nenhum escândalo, nenhuma ruína visível. Mas algo já havia se perdido dentro dele: o temor. E quando o temor se vai, as palavras ficam mais soltas, mais afiadas, mais perigosas. Ele já não falava apenas por hábito, falava por convicção. Acreditava de verdade que o fracasso de Joel era uma sentença justa, quase uma lição pública. O que Abner não sabia é que, muitas vezes, a vida permite que a soberba se sinta confortável antes de expor sua fragilidade. E que o mesmo palco onde alguém é julgado pode, de repente, se tornar o lugar da própria prova. Ainda não era o fim, ainda não era a queda. Mas os sinais estavam ali, discretos, como rachaduras em uma estrutura que parece firme, até o dia em que não é mais. Se ao ouvir essa parte da história, você sentiu um aperto leve no peito, ou lembrou de alguém, ou de si mesmo, guarde essa sensação. Se quiser, no final, escreva apenas a palavra: cuidado. Porque o próximo passo dessa narrativa revela como a vida responde quando a boca fala sem misericórdia. E o coração se esquece de que tudo pode mudar. Foi exatamente nesse período de aparente estabilidade que a base começou a ceder. Nada desmoronou de uma vez. Primeiro, um acordo antigo foi rompido sem explicação clara. Depois, uma colheita não rendeu o esperado. Em seguida, um investimento que Abner considerava seguro simplesmente não voltou. Coisas que, isoladas, poderiam ser tratadas como parte da vida, mas juntas começaram a formar um desenho que ele não queria enxergar. Mesmo assim, Abner não mudou o tom. Pelo contrário, as palavras ficaram ainda mais duras, quase defensivas. Sempre que alguém mencionava dificuldades, ele respondia com ironia: quem administra bem não passa por isso. Problema não vem do nada. Cada um colhe o que planta. Frases prontas, ditas como verdades absolutas. E é aqui que Provérbios nos alerta com uma clareza quase desconfortável. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Abner gostava de falar, e não percebia que já estava provando o fruto dessas palavras. Joel observava de longe, não com alegria nem com desejo de vingança. Apenas com aquele silêncio atento de quem já entendeu que a vida muda rápido demais para se orgulhar do chão firme. Ele sabia o que era perder, e por isso reconhecia os sinais, mas não dizia nada. Não devolvia comentários, não fazia comparações. Havia aprendido, na dor, algo que Abner ainda não sabia. Nem toda queda é castigo, e nem toda prosperidade é aprovação. Quando Abner começou a sentir o peso real da instabilidade, tentou mascarar com discurso. Falava mais alto, ria mais forte, reafirmava suas certezas. Porque, no fundo, admitir fragilidade significaria rever tudo o que havia dito sobre o fracasso alheio. Significaria reconhecer que suas palavras foram precipitadas, que seu julgamento foi raso, que sua boca correu mais rápido que a sabedoria. E isso é difícil para qualquer um de nós. Provérbios também diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se arruína. Provérbios 13:3. Abner conhecia esse tipo de texto. Já tinha ouvido na sinagoga, já tinha repetido em conversas. Mas conhecer não é o mesmo que viver. Ele usava a escritura para explicar o erro dos outros, não para examinar o próprio coração. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Enquanto isso, Joel começou a ser visto novamente. Não porque sua situação tivesse melhorado, mas porque sua postura chamava a atenção. Mesmo com pouco, ajudava como podia. Mesmo ferido, era educado. Mesmo humilhado, não devolvia na mesma moeda. E algumas pessoas começaram a perceber o contraste. Não diziam nada abertamente, mas observavam. E quando as pessoas começam a observar, algo já está mudando. Abner sentiu isso. Sentiu o olhar diferente, o silêncio nas conversas, a ausência de aplausos. E pela primeira vez, experimentou algo que nunca havia sentido quando falava do fracasso de Joel: insegurança.
não financeira apenas, mas moral. Uma pergunta começou a surgir, ainda tímida, mas insistente. E se eu estiver errado? Só que essa pergunta não encontrou espaço para sair. Ficou guardada. Porque admitir isso significaria abrir mão da posição confortável de quem sempre apontou. Talvez, enquanto você escuta essa parte, perceba como Provérbios não fala apenas de palavras bonitas, mas de consequências reais. Se alguma dessas passagens tocou você, depois pode comentar apenas sabedoria. Não como resposta pública, mas como compromisso interno. Porque o que vem a seguir mostra o momento exato em que as palavras ditas no passado encontram o presente e cobram um preço. A virada começou de um jeito que ninguém esperava, nem mesmo Abner. Não foi um grande escândalo público, nem uma perda imediata de tudo o que tinha. Foi algo mais profundo e, justamente por isso, mais difícil de ignorar. As portas começaram a se fechar uma a uma. Pessoas que antes buscavam seus conselhos, agora evitavam suas opiniões. Parceiros antigos passaram a desconfiar. Amigos diminuíram a frequência das visitas. E Abner, que sempre esteve cercado de vozes, começou a experimentar um silêncio estranho. Não o silêncio da sabedoria, mas o silêncio do isolamento. Pela primeira vez, ele sentiu o peso das próprias palavras voltando como eco. Cada frase dita sobre Joel parecia agora atravessar sua mente em momentos de inquietação. Cada um colhe o que planta. Tem gente que nasceu para perder. E isso é consequência das escolhas. Eram palavras que antes davam sensação de controle, mas que agora soavam como sentenças perigosas. Porque se aquilo era verdade absoluta, o que dizer da própria situação que começava a desmoronar? Abner tentou reagir do jeito que sabia, falando, justificando, explicando. Mas algo havia mudado. Suas palavras já não tinham o mesmo efeito. Onde antes havia respeito, agora havia cautela. Onde havia concordância, agora havia silêncio. E Provérbios nos ensina que há um momento em que falar demais não resolve, apenas expõe. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Abner estava respondendo à vida sem ouvi-la. Enquanto isso, a situação de Joel permanecia simples, mas estável dentro do possível. Não havia prosperidade repentina, nem reviravolta milagrosa. Havia dignidade, havia caráter, havia uma confiança silenciosa que começava a ser percebida por alguns. Pessoas que antes evitavam Joel passaram a cumprimentá-lo novamente, não por pena, mas por respeito. Porque há algo profundamente transformador em quem atravessa a dor sem perder a essência. O contraste ficou impossível de ignorar. Abner, com muito, começou a perder. Joel, com pouco, começou a reconstruir. Não bens, mas reputação. E isso mexeu profundamente com Abner. Não por inveja, mas por confusão. O mundo que ele acreditava entender já não obedecia às suas regras simplistas de merecimento. A vida não estava seguindo o roteiro que ele mesmo escreveu com suas palavras. Foi nesse ponto que Abner começou a se lembrar de textos que antes citava com facilidade, mas sem peso. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18:12. Pela primeira vez, esse versículo deixou de ser teórico, começou a ganhar forma, começou a doer, porque ele percebeu que sua queda não estava começando nos bens, mas no orgulho, e que suas palavras foram apenas o reflexo disso. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Um momento em que percebeu que não foi o erro que trouxe consequências, mas a postura. Não foi a queda, mas o modo como olhou para a queda do outro. Se essa parte da história despertou algo aí dentro, mais tarde você pode comentar apenas humildade. Não como exposição, mas como decisão interna. Porque o próximo passo dessa narrativa mostra quando a queda deixa de ser apenas ameaça e se torna realidade. A queda de Abner não veio com barulho, veio com constatação. Um dia, ao revisar contas, percebeu que não havia mais margem. As reservas tinham acabado, os acordos não se sustentavam e a reputação
Aquela que ele acreditava ser sólida já não abria portas como antes. Foi nesse momento que a ficha caiu. Ele estava exatamente no lugar que sempre descreveu como consequência do erro alheio. Não por incompetência apenas, mas por um conjunto de circunstâncias que fugiram do seu controle, como acontece com qualquer ser humano. E então veio algo ainda mais difícil de engolir: a necessidade de ajuda. Abner, que sempre falou de cima, agora precisava olhar nos olhos. Precisava pedir. Precisava reconhecer limites. Cada passo nessa direção parecia confrontar uma frase antiga que ele mesmo havia dito. Cada lembrança das zombarias sobre Joel tornava o pedido ainda mais pesado. Porque não era só dinheiro que faltava, era humildade. Provérbios declara: o soberbo será humilhado, mas o humilde será honrado. Provérbios 29, 23. Esse versículo nunca pareceu tão real. Abner sentia a humilhação não como exposição pública, mas como quebra interna. A imagem que construiu de si mesmo estava ruindo. E, ironicamente, quanto mais ele precisava de apoio, menos pessoas se mostravam dispostas. Não por vingança, mas porque palavras criam memória. E a memória cria distância. Foi então que Abner considerou o impensável: Joel, o mesmo vizinho que ele havia julgado, o homem que ouviu calado cada comentário, o que foi apontado como exemplo de fracasso. A ideia de procurá-lo causava um misto de vergonha e medo. Vergonha pelo que disse, medo do que ouviria. Porque no fundo, Abner sabia: se alguém tivesse o direito de devolver palavras duras, era Joel. Mas Provérbios também diz algo que muda completamente o rumo dessa história. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Abner ainda não sabia, mas estava prestes a experimentar isso na prática. Não como teoria, não como lição distante, mas como confronto direto com tudo o que sua boca havia plantado. O encontro entre os dois não foi dramático. Foi simples. Abner, visivelmente abatido, falou pouco. Pela primeira vez. Não tentou justificar, não tentou explicar. Apenas reconheceu. Disse que errou, que falou demais, que julgou sem misericórdia, que agora entendia, não pela observação, mas pela experiência. E ali, naquele momento frágil, algo inesperado começou a acontecer. Joel ouviu, em silêncio. O mesmo silêncio que o sustentou quando ninguém o defendeu. Mas agora era um silêncio diferente. Não de dor, mas de domínio próprio. Porque quem aprende a calar quando é ferido, também aprende a falar com sabedoria quando é provocado. E a reação de Joel não seguiu a lógica humana. Seguiu um princípio espiritual que muitos conhecem, mas poucos vivem. Talvez, enquanto você escuta essa parte, esteja se perguntando como alguém reage quando tem a chance de devolver tudo o que recebeu. Se quiser, depois comente apenas menos graça. Porque o que acontece a seguir não é comum, não é previsível, e revela como as palavras, quando alinhadas com provérbios, podem interromper ciclos inteiros de dor. Joel não respondeu de imediato. Caminhou até uma pequena prateleira, pegou um copo de água e ofereceu a Abner. Um gesto simples, quase invisível, mas carregado de significado. Aquele copo dizia mais do que qualquer discurso. Dizia: eu não sou o que você disse que eu era. Dizia: suas palavras não me definiram. Dizia, sobretudo, que o ciclo poderia terminar ali. Quando Joel finalmente falou, sua voz não carregava revanche, carregava firmeza. Ele disse que lembrava de cada palavra, sim, que doeu, que houve noites difíceis, mas que decidiu, ainda no fundo da própria dor, não permitir que a boca de outro moldasse seu coração. E então disse algo que Abner jamais esperaria ouvir. Eu sei o que é perder tudo. Sei o que é acordar sem saber como continuar. E por isso mesmo, eu vou te ajudar. Abner não conseguiu responder. O peso daquela frase caiu como um espelho. Tudo o que ele havia negado ao outro, dignidade, compaixão, misericórdia, agora lhe era oferecido sem cobrança. Não houve sermão. Não houve ironia. Houve graça. E isso desarmou Abner de um jeito que nenhuma humilhação conseguiria. Porque Provérbios nos lembra: o ódio provoca dissensão,
mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios 10:12. Joel ajudou como pôde. Indicou trabalhos, dividiu contatos, compartilhou oportunidades simples. Não porque tivesse muito, mas porque tinha aprendido a não reter o pouco. E aos poucos, Abner começou a se reerguer. Não com a imagem antiga, não com a mesma soberba, mas com algo novo. Consciência. Cada passo dado era acompanhado de silêncio reflexivo. Cada conversa era mais curta, cada palavra mais pesada no sentido certo. O mais surpreendente não foi a ajuda em si, foi o efeito. As pessoas começaram a notar a mudança. Abner já não comentava sobre a vida alheia, já não explicava quedas como merecimento. Quando alguém falava do fracasso de outro, ele mudava de assunto. Quando surgia uma oportunidade de zombaria, ele se calava. Porque agora sabia, por experiência própria, o que Provérbios quer dizer quando afirma: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Provérbios 17:28. E houve um momento específico que marcou tudo. Em uma conversa pública, alguém tentou repetir o antigo discurso de Abner sobre Joel. Esperavam concordância, esperavam riso. Mas Abner interrompeu com voz firme e disse: cuidado, a boca que julga hoje pode precisar amanhã. O silêncio que se seguiu não foi constrangimento, foi impacto. Porque palavras ditas no tempo certo também têm poder de redenção. Joel nunca pediu reconhecimento, nunca contou a história, nunca usou a queda de Abner como prova de justiça divina. Continuou simples, discreto, íntegro. Mas agora havia algo diferente: respeito mútuo. Não baseado em status, mas em caráter. E Abner entendeu, talvez tarde, mas profundamente, que o maior prejuízo que causou não foi financeiro. Foi espiritual, cada vez que falou do fracasso alheio como se fosse sentença. Se você chegou até aqui, talvez já esteja percebendo que essa história não fala apenas de dois homens, mas de escolhas diárias, do tom que usamos, do prazer escondido em julgar, do perigo de transformar dor alheia em palco. Se quiser, depois comente apenas: eu aprendo. Não como promessa pública, mas como decisão íntima. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito profundo. Leve essa história para dentro do seu coração, porque ela não fala apenas sobre Abner e Joel. Ela fala sobre nós, sobre as vezes em que abrimos a boca rápido demais, sobre quando julgamos a dor do outro como se fôssemos juízes da vida, sobre como as palavras precipitadas parecem leves no momento em que são ditas, mas se tornam pesadas quando voltam para nós. O livro de Provérbios nos lembra de forma constante que a sabedoria não está em falar bonito, mas em falar no tempo certo, com temor, com misericórdia. Talvez hoje, Deus esteja te chamando para vigiar mais a sua língua, não por medo, mas por maturidade espiritual. Porque quem aprende a guardar a boca, preserva a própria alma. Se você sentiu algo enquanto assistia esse vídeo, se essa mensagem te confrontou, te curou ou te fez refletir, se inscreva agora no canal. Esse espaço é para quem deseja crescer espiritualmente, aprender com provérbios e quebrar ciclos que começam na boca e terminam no coração. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra era para você. Agora, eu quero te pedir algo específico. Comente: eu escolho sabedoria. Se você entende que precisa falar menos, ouvir mais e tratar o fracasso alheio com compaixão. Esse comentário não é para mim. É uma declaração sua, um compromisso público com aquilo que Deus está te ensinando hoje. Se essa mensagem te ajudou, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam aprender sobre o poder e as consequências das palavras. Às vezes, um simples like pode fazer essa reflexão chegar exatamente a quem está prestes a errar pela boca. Quero também orar por você, agora, rapidamente. Senhor Deus, eu te peço por cada pessoa que ouviu essa mensagem até o fim. Guarda o coração, guarda a boca, guarda as palavras. Dá sabedoria antes da resposta, mansidão antes da reação e amor antes do julgamento. Que nenhuma palavra precipitada traga arrependimento, mas que cada frase seja instrumento de vida, cura e restauração.
Em nome de Jesus, amém. E antes de sair, eu te recomendo fortemente o próximo vídeo, porque ele se conecta diretamente com tudo o que falamos hoje. Nunca fale em público o que ouviu em segredo. A história de uma mulher que quebrou uma confiança e viu uma família inteira se desintegrar por causa de suas palavras. Assista, reflita e permita que Provérbios continue moldando não apenas o que você fala, mas quem você se torna.